Olá, amigos do blog do Calçadão. Hoje é dia 21 de março de 2020 e hoje nós estamos fazendo uma edição especial para o blog do Calçadão, considerando toda essa problemática que o Brasil e o mundo está passando nesse momento. Estou aqui com o nosso amigo Felipe Augusto Pérez, fotógrafo, professor, editor do blog Calçadão, e com o Ricardo Jimenez, professor também e editor do blog Calçadão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Boa Paulinho. tarde, Boa tarde, Paulo. Felipe. Beleza. Boa tarde, Ricardo. Beleza. Eu queria começar essa. Nós estamos experimentando a tecnologia, então a gente vai tentar fazer isso um pouco rapidinho para a gente poder não se perder. Ricardo, quais são as orientações? Como que o blog vai atuar nesse momento de crise que nós estamos passando? Essa nossa própria transmissão, Paulinho, é uma transmissão especial, cada um na sua casa, respeitando esse momento de isolamento, de quarentena, que é fundamental, né? De acordo com os especialistas no mundo inteiro. A gente está terminando de escrever, Paulinho, o nosso resumo da semana, que vai ser um resumo especial, cujo assunto mais importante é a luta de Ribeirão Preto contra a pandemia, que vai ser uma luta somada à luta do Brasil inteiro e do mundo inteiro contra isso, né? A gente está aqui dando as informações oficiais, números de casos no Brasil, no estado de São Paulo, como é que está a situação em Ribeirão Preto. Mais do que nunca, a gente tem que respeitar as informações oficiais, ser responsável, agir com responsabilidade, cobrar a responsabilidade dos agentes públicos, que é fundamental nessa hora, para que as pessoas possam fazer o que a gente está chamando aqui no nosso resumo, Paulinho e Felipe, são as duas coisas mais importantes a fazer nesse momento. Uma é a prevenção, que é o que nós estamos fazendo, e a outra é a solidariedade. Eu acho que esses dois pontos são os pontos fundamentais que a gente vai trabalhar no blog e para frente nesse momento tão especial e de exceção e de tanta importância para o país, para o mundo e para Ribeirão. Ok. Boa tarde a todos. Eu acho importante salientar que essas primeiras 2 semanas, elas são, na verdade, uma tentativa já de tentar frear o pico que se dará agora, entre os dias 6 e 20 de abril. Porque, de acordo com o próprio ministro da Saúde, Mandetta, nós teremos um período de reclusão muito longo, entre abril, maio, junho e julho, né? Então, reforçando aquilo que disse o Ricardo Gimenez. A gente vai ter que ter muita paciência para aguentar toda essa reclusão, né? Muita solidariedade no ficar em casa, só sair realmente quando for estritamente necessário, e ter muita solidariedade com aqueles que não terão a condição de ficar em casa e estão totalmente desassistidos pelo Estado. Legal, Felipe. É muito importante a gente ressaltar o seguinte, que embora a gente possa ter divergência, eu tenho acompanhado o governo do estado, Dória, nas suas transmissões com o médico Davi Wipp, que é coordenador da crise, né? E eles têm tido uma posição muito firme e muito importante. Então, acho que reforçar que os meios oficiais e as informações oficiais, elas são as mais importantes e as que têm que ser seguidas. E quando a gente observa, por exemplo, como do governo federal ou do governo de Ribeirão Preto, ou mesmo do governo do estado, que não tem dado atenção a algumas categorias, a gente vai ser aqui, pelo blog Calçadão, um porta-voz para poder chamar a atenção dessas autoridades para entender essa dificuldade. Não é isso, Ricardo? Acho que deu uma travada aí, viu? Vai você, Felipe. É isso mesmo que a gente vai fazer aqui pelo blog? Eu acho que nós devemos elogiar as atitudes que merecem ser elogiadas, que estão dando certo, né? Então, por exemplo, hoje o próprio prefeito anunciou que vai tomar medidas mais fortes ainda, né, de prevenção e de isolamento social, e isso acho que tem que ser elogiado. Agora, aquilo que não estiver sendo feito também, nós iremos apontar, né? Por exemplo, a proposta do governo federal de cortar 50%
no salário dos trabalhadores e ter assinado essa semana a MP 905, que institui a carteira verde e amarela, que vai precarizar ainda mais a relação patrão e trabalhador durante o período do Covid-19, acho que são, à medida que essas coisas forem acontecendo, nós também iremos criticar, né, com a independência que sempre nos foi marca, né? Legal, é isso, né, Ricardo? Porque, por exemplo, em Ribeirão Preto, a gente está vendo, ainda tem setores da administração pública e algumas empresas que têm feito atendimento ao público nesse momento tão grave. Então, a gente tem que tentar chamar a atenção dessas autoridades, embora ter dessas autoridades a informação oficial. É isso, né? Exatamente. Tem que cobrar a informação oficial, combater as fake news, que hoje estão muito fortes. O mesmo núcleo, que é o núcleo bolsonarista do presidente da República, que tem agido como autoridade irresponsável nesse momento, tem difundido fake news, como sempre faz ao longo dos últimos tempos, né? Desde as eleições de 2018. Então, combater as fake news através da informação responsável, da informação das autoridades, dos especialistas, e cobrar o poder público o papel que outros poderes públicos mundo afora têm sido feito, que é proteger as pessoas, proteger o país, para que passe esse momento agudo da crise e possa ser reconstruída as coisas a partir do momento que essa crise passar. E certamente o Felipe colocou aí medidas do atual governo, que são medidas no sentido neoliberal. A gente pode até entrar nesse assunto um pouco depois, eu queria até passar os números antes disso, mas a opinião geral de economistas, tanto economistas mais à esquerda quanto economistas mais liberais, mais à direita, é que o neoliberalismo hoje está morto. O neoliberalismo morreu. E o que virá depois dessa crise, a gente ainda não sabe, mas certamente o neoliberalismo não vai dar conta nem de enfrentar essa crise e nem de fazer a reconstrução que vai ser necessária para depois da crise. Só para passar uns números, Paulinho, bem rapidinho, que é para as pessoas ficarem atentas, né, ao que está acontecendo. Números de Ribeirão Preto, para a gente ter uma ideia. Na quarta-feira foi divulgado que havia 45 casos suspeitos na cidade. É bom dizer que ainda não há oficialmente nenhum caso confirmado em Ribeirão Preto. Quarta-feira existiam 45 casos suspeitos. Na quinta-feira subiu para 72. Ricardo, agora à tarde houve a confirmação pelas autoridades de Ribeirão Preto que já tinha 5 casos confirmados. Hoje. O Adolfo Lutz estava fazendo esses testes, né? Hoje, dia 23. No dia de ontem, Paulo, existiam 662 casos suspeitos na cidade de Ribeirão Preto. Os números do Brasil, na quarta-feira, eram 291 casos confirmados, com 4 mortes. Passaram para mais de 1.000 hoje e confirmaram-se 15 mortes só aqui no estado de São Paulo. E no Brasil parece que passou de 20 e os números têm sido corrigidos com muita rapidez, o que mostra que a transmissão do vírus tem sido acelerado, que é um motivo de grande preocupação para todo mundo. O governador Dória decretou agora, no dia de hoje, quarentena em todos os municípios do estado de São Paulo. Outros governadores vão no mesmo sentido. O prefeito Nogueira decretou na quinta-feira estado de emergência no município, fechando shopping, clube, academia, só deixando aberto os chamados comércios essenciais, né, farmácia, os próprios supermercados que vão atuar com horários especiais. E parece que 40% do transporte coletivo para de funcionar a partir de segunda-feira. E é importante dizer para as pessoas que é fundamental ficar em casa. E aí, eu vou passar para você de novo com uma preocupação que o Felipe levantou, que é o seguinte: as pessoas têm que ficar em casa. Isso é a única forma de conter o vírus para não colapsar o sistema de saúde. E ficando em casa e fechando o comércio, vai ter um baque econômico. Quem tem que responder por esse baque econômico em momento tão especial como nós estamos vivendo é o poder público, é o Estado. E daí a importância da gente cobrar os nossos governantes a romperem qualquer tipo de política neoliberal e fazerem o Estado atuar como deve atuar em momentos como esse. Diga, Felipe. Não, pode falar, Paulo. Fala. Eu queria assim chamar a atenção, tem uma categoria, tem várias categorias que
estão sofrendo aí muito com essa questão que está acontecendo. Mas, por exemplo, essa semana eu recebi dois companheiros do correio na minha casa trazendo correspondências. Um deles estava usando uma luva e a ponta dos dedos dele estava de fora, ela estava rasgada. Eu perguntei, essa luva é para proteger? Ele falou, não, eu uso essa luva sempre por causa da moto, da bicicleta. Da empresa, nós não temos nada. Então, por exemplo, os Correios, hoje em dia, têm feito o trabalho deles sem nenhum tipo de segurança. E assim, outras categorias também têm enfrentado essa situação. Eu acho que é um absurdo a gente denunciar essas coisas e tem que chamar a atenção da sociedade para a gente poder preservar esses companheiros que não podem, que ainda estão tendo a insensibilidade do poder público ou da diante desse momento tão importante. A gente teve informação que tem uma lanchonete ou uma danceteria de Ribeirão Preto também que não queria de forma alguma fechar as portas, inclusive estava promovendo festa. Então, são atitudes de gente irresponsáveis, atitudes de gente que não pensa no próximo e que acha que o mundo é o seu umbigo, né? Então, queria chamar muita atenção nisso e passar para o Felipe fazer mais as suas considerações. Nós vamos, depois dessa rodada aqui, já fechar essa transmissão, como ela é uma transmissão modelo, que a gente está aprendendo, nós vamos depois fazer em outros blocos para a gente poder ir para frente. Felipe. Eu acho importante, como disse o Ricardo, como disse você, a presença do Estado agora. Por exemplo, os grupos de oposição já estão falando. Eu já ouvi a proposta do Boulos, a proposta do Stedley, ou até de pessoas fora da vida política, sobre a necessidade, já de antemão, do Estado suspender a cobrança de luz, água, né, da população, e telefone. Ou seja, por quê? Porque nós vamos entrar num processo de recessão econômica onde vai ser necessária a ação do Estado de forma forte, de forma a assegurar a saúde mental, financeira, psicológica, além da questão física da população brasileira. Então, é muito importante também atentar para a questão também da transferência econômica que deveria ser feita também ao trabalhador brasileiro, né, e ao microempresário, para poder superar todo esse processo e para que essas pessoas também fiquem em casa. Porque se as pessoas precisarem sair para ganhar dinheiro, para poder pôr comida na mesa, elas vão sair. Então, mais do que nunca, é importantíssima uma ação forte do Estado de forma a cuidar da população, né? E isso a gente ainda não está vendo por parte do Estado brasileiro. Exatamente. Ricardo, eu vou te passar para você ir fechando também. A minha sobrinha trabalha em supermercado, ela disse que hoje estava lotado o supermercado com pessoas levando criança, velhos, parecia uma festa na periferia de Ribeirão Preto. Então, as pessoas não conseguiram entender direito ainda. E tem algumas pessoas festejando, porque parece que o Paulo Guedes disse que ia liberar o fundo de garantia. E isso vai trazer um movimento muito maior também nos supermercados, uma correria para comprar e estocar coisas. Então, acho que tem que ter uma moderação em tudo nesse momento. Todo mundo tem que ter uma certa cuidado em todas as medidas para poder não ter esse alvoroço. Ricardo, para você fechando e mais suas considerações para a gente fechar. É isso aí, Paulinho. Eu também estive no supermercado no dia de ontem e reparei exatamente isso. Nenhuma proteção aos trabalhadores do supermercado e nenhuma proteção a quem estava lá. Crianças, idosos, mães, pais de família, estava todo mundo lá, o supermercado lotado e as pessoas ainda aglomeradas, né? Enfim, eu acho que só a informação é possível a gente reverter isso, né? Porque o importante é desacelerar a curva de crescimento da transmissão do vírus. Isso é fundamental, inclusive, para o tempo que vai durar toda essa crise. Eu queria só destacar, para terminar, Paulo, a questão da solidariedade. Existem alguns grupos que já criaram iniciativas muito importantes para ajudar de maneira emergencial as pessoas que mais precisam, principalmente os moradores de rua, os idosos, os moradores dos acampamentos, os moradores das comunidades.
Eu estou falando aí em torno, se a gente juntar idosos, moradores de comunidade, moradores de rua, e nos acampamentos, eu estou falando de mais de 150 mil pessoas moradoras de Ribeirão Preto. Eu acho que essas pessoas são as pessoas prioridade zero, né? A prioridade máxima agora nesse início de processo de combate mais forte contra a epidemia. E queria dizer que o blog, a gente vai gravar outros vídeos nesse formato, vamos tentar convidar pessoas aí importantes e que podem colaborar com o blog, podem colaborar com a informação, e também estaremos fazendo vídeos individuais sobre vários assuntos, e daqui a pouco o resumo da semana está no ar, uma série de informações importantes que nós passamos aqui, mais os links das ações de solidariedade que já estão acontecendo em Ribeirão Preto, e o blog vai funcionar o tempo todo esse período, torcendo muito para que seja o menor tempo possível e que a gente possa estar de volta ativa de maneira normal em breve tempo. Mas as dificuldades serão grandes e o nosso papel aqui é somarmos a toda a luta que virá nesses próximos dias. É isso, Paulinho. Isso aí, pessoal. Eu queria mandar um recado para todo mundo que tem feito as coisas do jeito correto, que está ficando em casa, que tente pegar, voltar às origens, né? Tenta sair um pouco dessa tensão, porque isso também é um fator que prejudica muitas pessoas. Quando você está muito carregado, a sua imunidade diminui. Então, de tentar, sei lá, conviver com a família, produzir coisas novas, consertar uma coisa em casa, jogar um brinquedo com a criança, tentar fazer desse momento alguma coisa que possa aliviar toda essa tensão, porque não é fácil e a gente vai sobreviver a isso, vai passar. É difícil, mas nós vamos passar esse momento tão complicado que a gente está passando. Um texto que a gente publicou no blog Calçadão, publiquei no minha Face, falando sobre a questão da fé. As pessoas estão se agarrando muito à fé, isso é importante. Mas nesse momento é importante dizer que a fé em si, ela não imuniza a pessoa. A pessoa tem que fazer a parte dela. Os cientistas, os religiosos mais responsáveis têm dito: gente, a fé nos conforta e nos ajuda a ir para frente na luta, vivendo e trazer esperança para as pessoas. Agora, não use a fé como um fator de limpeza espiritual ou de limpeza de qualquer problema que possa ter de vírus. Não é isso. A gente tem que se agarrar à fé para a gente poder ter força para atravessar esse deserto que a gente está passando. Beleza, pessoal? Um abraço. Valeu. A gente volta daqui a pouco com outras notícias. E agora a gente está aprendendo essa ferramenta. E vamos lá. Vamos lá com cabeça erguida, com esperança, com fé, força e garra que nós vamos alcançar e atravessar isso tudo. Beleza? Valeu, Felipe. Valeu. Valeu.